nada. Essa é a casa do seu Pai. Volte sempre. Toda quarta-feira nós temos oração às 6h30 na igreja. Então, se você tem disponibilidade de participar, eu te convido. Tem sido um momento poderoso. Toda quinta-feira nós temos célula às 20 horas. Então, se você não está inserido em uma célula, procure um líder de célula, procure os pastores que eles vão te direcionar para a célula mais perto da sua casa. Sábado nós temos culto jovem às 19h30 e tem sido um momento incrível. Então, que você vá, chame seus amigos para que o Senhor realmente continue fazendo na sua vida, amém? Domingo nós temos a escola bíblica e nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Então, se você tem fome de Deus, a palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Então, nós precisamos nos esforçar para estudar a Bíblia. Então, eu te convido esse domingo a estar na igreja para estudar o livro de Apocalipse. Às 18 horas, todo domingo, nós temos oração, intercessão, e você é o nosso convidado. Se você não pode ir na quarta-feira, eu te convido para estar no domingo, às 18 horas. E também nós temos o culto de celebração às 19 horas, então chame sua família, chame amigos, chame todas as pessoas que você realmente deseja para que conheça a palavra, assim como você. Amém? E, gente, está chegando o nosso encontro com Deus. Quem vai para o encontro com Deus, eu te convido. Se você não fez encontro com Deus ainda, você vai estar perdendo se você não participar. O encontro com Deus mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Então, tem vaga ainda, né, pastor? Então, procure os pastores, procure a Carita, que ela vai estar te direcionando. E seja rápido, não perca a oportunidade. E chamar visitantes, amigos. Chame visitantes, amigos, que... É verdade, nós precisamos alcançar os nossos amigos, né? A gente não conhece a palavra, então vamos convidá-los para fazer encontro com Deus. E nós também vamos ter o curso de batismo, que inicia dia 8 até o dia 15 de junho. Então, mais informações, se você deseja se batizar, procure a Verusca e o Thiago, será incrível também. E dia 25/5 nós teremos um evangelismo, então você pode procurar a Maria e o Efraim, que são líderes, levanta a mão, Efraim, a Maria, lá atrás, podem procurar. O último evangelismo foi Céu na Terra e Deus nos chamou para fazer o ID, falar sobre o amor dele, então eu te convido a participar, você vai estar ganhando também falando do amor de Jesus. Amém? E eu gostaria de convidar o ministrante dessa noite, o Efraim. Dê suas mãos agora que nós iremos abençoar e orar pela vida do Efraim, amém? Só um minuto. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, a Tua presença hoje através da vida do Efraim, fluindo com muito poder, Senhor. Nós declaramos a liberdade do Teu Espírito, Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o que o Senhor deseja fazer, Pai. Tira toda a distração, Jesus, que os nossos olhos estejam fixos em Ti, Pai. Nós declaramos também os anjos ministradores do Senhor neste lugar, guerreando, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Passando sem ser esse final de semana, no passado, o Felipe chegou para mim depois da escola bíblica e falou: Efraim, queria que você ministrasse. E já tinha um tempinho que eu não tinha ministrado e para mim é um grande desafio, mas eu sei que o Espírito Santo vai nos levar a um novo nível nessa noite. Eu não sei para você, mas para mim, essa semana pareceu que foi assim, 2 meses, para mim foi muito longa. E a todo tempo eu pedindo para o Espírito Santo ministrar sobre essa noite. E ele me deu algumas palavras, eu anotei muitas coisas aqui, mas quando se trata do Espírito Santo, a gente precisa deixar fluir, deixar que ele realmente faça de acordo com a vontade dele. Então nessa noite eu queria te convidar para que o teu coração possa realmente estar leve para aquilo que vai ministrar nessa noite, amém? João 14:16. A gente vai ler do 16 ao 17.
Na ministração passada a gente falou um pouco sobre cristologia. A gente vai falar dessa vez sobre um nome um pouquinho mais complicado, é pneumologia, que é um estudo dedicado ao Espírito Santo, né? Semana passada o Assim falou muito bem. Eu até falei para ele, cara, que ministração, hein? E o Espírito Santo usou ele bastante. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre pneumologia. João 14,16 diz: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês, ele vive com vocês e estará. Amém? Você pode fechar os seus olhos por um momento? Sim, Jesus. Espírito Santo, nós oramos nessa noite para que não, mas para que realmente seja um fluir sobrenatural, Senhor. Prepara o nosso coração, Senhor, para essa noite. Prepara a nossa mente, Deus. Leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo, Senhor. Nós oramos, Deus, para que todos os corações que estão frios, Senhor, possa voltar a queimar por você. Nós oramos, Espírito Santo, para que essa noite seja conduzida por você, Deus, em todos os detalhes, Senhor. Que nós possamos te dar a honra que é devida, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Um grande mal-entendido que a gente tem quando a gente vai falar do Espírito Santo é que muitas pessoas se referem a ele como uma ação, ou uma unção, ou um sopro. A gente tende a vincular o Espírito Santo como uma ação impessoal, como fogo, como mover, mas a gente precisa ter a percepção de que o Espírito Santo, ele é bem mais do que isso, né? E o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês agora é sobre quem é realmente o Espírito Santo. Se ele é realmente somente um sopro, se ele é realmente somente um shaba, né? Você se reúne com seus amigos para orar e você vai lá e recebe o shaba. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. E eu pesquisando um pouco, entendi que o Espírito Santo ele é muito mais do que somente essas ações que a gente corriqueiramente a gente vive como cristãos. Ele é uma pessoa e ele é membro da Trindade, e essas descrições são meramente ações ou atributos que são empregados a ele. Jesus e os apóstolos se referem ao Espírito Santo como ele. E sim, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é descrito com personalidade. Personalidade é aquilo que nós possuímos: inteligência, sentimento, vontade. Não necessariamente você precisa ter uma forma corpórea. Então, existem esses atributos que são empregados aí com vocês. 8:27. Diz, durante a ministração eu vou abrir algumas vezes para a gente se situar melhor. E aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito. Então, dos atributos do Espírito, mente. Mente do Espírito, porque o Espírito intercede de acordo com a vontade de Deus. Vontade. 1 Coríntios 12:11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e ele as distribui individualmente, como quer. Sentimento. Efésios 4:30. Não
não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E tem mais uma aqui relacionada à vontade, que é Atos 16:6, que diz: Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então a gente vê aqui vários atributos: mente, vontade, e a parte que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Então, todos nós temos esses atributos em nós. A gente fica triste, a gente tem vontade, cara, coisa hoje, eu tô a fim de fazer. Então, a gente tem esses atributos empregados a nós também. Então, a gente precisa começar a ter essa... Deixa eu passar aqui. Ter essa percepção e entender que o Espírito Santo de fato é um... E quando a gente tem essa consciência da presença de Deus, a gente precisa cultivar a presença do Espírito Santo. Você já imaginou você andar do lado de uma pessoa por um tempo? E eu fico me perguntando, né? Porque a gente vive uma vida muito corrida, eu pelo menos estou vivendo uma vida aceleradaça, e muitas das vezes eu não me pego tendo a consciência da presença de Deus. Então eu sempre tenho pedido para o Senhor: Senhor, me dá a consciência da tua presença. Porque tem até um livro do Franz Scham que fala que é o Deus esquecido. Então muitas das vezes a gente não cultiva a presença do Espírito Santo como é devido. Então é você andar, sei lá, andar inteiro com eles e sequer falar absolutamente nada. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. E a gente precisa ter essa percepção. Porque quanto mais a gente anda com uma pessoa, mais a gente vai se parecer com ela. Eu casei com a Maria Clara, então tinha muita coisa que não era do meu vocabulário, eu não fazia. Mas no decorrer do tempo, por eu conviver com ela, eu comecei a pegar trejeitos dela. E da mesma forma no meu trabalho, porque eu passo mais tempo no meu trabalho do que em casa. Então, de certa forma, também eu começo, às vezes, eu tô no meu trabalho, e do nada eu falo uma frase que não é meu. Isso aqui é do meu colega que fala, tipo, que senta do meu lado, ele fala muito, fala, isso aqui não é meu, isso aqui é dele. A perceber isso. E também eu vejo na vida deles. Às vezes eu tô lá e do nada eles falam coisas que eu sei que eu que falo. Então, quanto mais a gente se relaciona com uma pessoa, mais a gente nós vamos nos parecer com essa pessoa, né? Então a gente precisa ter a consciência, cara, de quem que a gente está ouvindo a voz no nosso dia a dia. Quem é a pessoa que está ditando os nossos pensamentos, naquilo que a gente faz, seja lá no teu trabalho, quer seja lá na tua faculdade. Então a gente precisa ter essa percepção. E a gente precisa, acima de tudo, cultivar a presença de Deus. Então a gente precisa ter essa consciência, cara, existe uma pessoa do meu lado, eu não vou entristecer o Espírito Santo. Então eu preciso olhar para isso de uma forma diferente, amém? Vamos lá. Romanos 4. Que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos a segunda carne, mas não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é paz. Então, a gente tem essa consciência. Você tem alguém ali do teu lado, né? Às vezes eu estava falando na célula que às vezes eu estou, sei lá, na faculdade ou mesmo no trabalho, e às vezes eu fico desesperado. Cara, essa situação aqui está difícil de resolver. E se eu vou pelos anseios, pioram. Então eu preciso convidar o Espírito Santo para participar daquele momento. Então toda vez que eu chego no trabalho, a primeira coisa que eu faço é: Espírito Santo, eu te convido para participar do meu trabalho. Então eu preciso realmente estar junto com o Espírito Santo.
reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Então, eu estou trazendo essa cultura para que realmente eu possa entender e cultivar a presença do Senhor, entender que Ele é que tem guiado a minha vida. Então, cada vez mais que a gente anda com alguém, nós nos parecemos com ela. E em Atos 4, 6, tem um episódio que é bem interessante, que é de João e Pedro. Eles vão orar 3 horas da tarde e tem um cara que ele é deficiente, ele está na porta do templo e eles passam e ele pede, é bem conhecida essa passagem, eles passam e ele pede dinheiro para eles. E eles falam, cara, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho é ouro. E aí aconteceu um movimento e eles começam a ser interrogados pelos mestres da lei e eles vão até o Sinédrio. E uma passagem que me chama a atenção quando eles estão no Sinédrio, obviamente depois de Pedro ter sido empoderado pelo Espírito Santo, eu vou ler agora para vocês. Atos 6, 13. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer João diante deles e com que poder ou nome de quem vocês fazem isso? Pedro, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas diante do ato de bondade do homem que foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio de Jesus Cristo, o Nazareno, ao qual os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é que se torna nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro ao nome a qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O mais interessante aqui é que eles perceberam que eles eram sem instrução, eles não têm instrução. Mas uma coisa que eles perceberam é que João e Pedro, eles haviam estado com Jesus. Então, quando a gente passa tempo demais, as pessoas olham pra gente, não tem como. Você começa a transparecer essa pessoa. E o mais interessante de tudo isso é que em João 16, 14 diz, e ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo, ele nunca chama atenção para ele mesmo. Ele sempre aponta para a obra de Cristo. Você nunca vai ver ele chamando atenção para ele mesmo. Então, tudo aponta para a obra de Cristo. Então, por isso que a gente tem essa percepção. E ele nos instiga a obra salvadora. A gente não aceita, nós não aceitamos, nós não nos tornamos cristãos por meio do Espírito Santo, mas por meio de Jesus. Então a obra do Espírito Santo é apontar para Cristo. Então ele aponta para Cristo. Então quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós estamos nos relacionando com Cristo também. Então ele traz usar Cristo. Então quando as pessoas olham para você, eles não falam, cara, tu parece com o Espírito Santo. Eles falam, cara, tu parece com Jesus. Porque ele aguça em nós esse sentido e apontar para Cristo. Amém? E a gente precisa, de fato, ter essa cultura de Espírito Santo. Para que nós não só nos parecemos com Jesus, mas para que a gente realmente seja guiado. E para que a gente viva uma vida que realmente... Eu estava no Uber essa semana e eu não vou contar nenhum testemunho aqui mirabolante, mas mais alto que todas as vezes que eu chegava no Uber,
vinha algo no meu coração. Cara, fala de Jesus para ele. Fala de Jesus para ele. Era simplesmente a influência do Espírito Santo para aquela pessoa, para que ele se arrependesse dos seus pecados. Então, cara, o Espírito Santo apontando. E às vezes eu falava, às vezes não, mas na maioria das vezes a gente não dá vazão. Se calando aos poucos. Então a gente precisa ter a consciência da presença. Enoque andou 360. Eu não consigo ver o Espírito Santo, mas a influência do Espírito Santo na nossa vida. E a gente precisa ter essa percepção. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é muito mais do que uma influência que a gente acaba experimentando como cristão, mas realmente ele é alguém que aponta para a obra de Cristo e para a obra de Deus Pai. Amém? E a pergunta das perguntas que fica Santo, ele é divino no sentido absoluto? A gente tem uma percepção ruim no sentido de achar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, então ele é o últimozinho ali da fila. A gente não traz tanta importância. Hoje no Brasil, em qualquer lugar, se perguntar quem é Jesus, todo mundo vai saber. Deus, todo mundo vai saber. Mas se perguntar quem é o Espírito Santo, nem todo mundo vai conseguir. E a gente tem essa percepção e acaba colocando ele um pouquinho de lado. O Espírito Santo, ele não é a terceira pessoa, não é a terceira categoria da Trindade. Igual e eterno com o Pai, com o Filho, e ele executa a obra de Cristo em nós. Ele é um executor, operando na esfera física e espiritual. Por intermédio do Espírito de Deus, Deus criou e preserva o universo. O próprio Jesus se refere ao Espírito Santo como o dedo de Deus em Lucas 11:20. E sim, o Espírito Santo ele tem atributos divinos. Esses atributos são a ele. Eu queria ler com vocês Hebreus 9:14. Eu vou abrir a Bíblia agora, a gente vai ler alguns versículos. São muitos, se alguém puder me ajudar aqui a ler. O segundo é Salmos 139, do 7 ao 10. Vou abrir Hebreus aqui. Se alguém puder abrir também. 5. Alguém pode abrir também 1 Coríntios. Alguém conseguiu abrir em Salmos aqui? Em Lucas. Abriu aqui. 1 Coríntios 2, 10 a 11. Se alguém puder abrir. Os atributos divinos são atribuídos a ele. Eterno. Ao sangue de Cristo. Eterno se oferecer a Deus. Isso mostra um atributo de eternidade sobre ele. Ele é eterno. Alguém pode ler Salmos 139, 7? Poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, se eu der no Sheol, também se eu morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Amém. Isso representa a onipresença do Espírito Santo. Lucas 1:35.
Amém. Esse versículo representa a onipotência de Deus. E a onisciência. Isso mostra a onisciência de Deus. E atributos também da criação são atribuídos a Ele. Eu vou ler aqui. Gênesis 1:2 diz: era a terra sem forma e vazia, E as trevas. e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então ele estava presente na criação. Regeneração, João 3. Três, 5, de 5 a 8. E as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem, Por Deus chamado João. ele veio. Deixa eu ver aqui. Perdão. Tá. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ele pode entrar no reino de o que nascer de carne É espírito. Amém? Então a gente pode. Alguns atributos são atributos a ele. Então, o Espírito Santo ele é coeterno com Deus. Então a gente precisa ter essa percepção. Como um homem ele pode. Filho, Pai. São 3 homens. não, eles são homens, mas eles Formas. Então a gente precisa ter esse entendimento de que Deus ele é trino, mas ele se manifesta de várias formas. E a gente precisa honrar o Espírito Santo como Deus. amém? E eu queria ler algo de Thomas Torrance que diz: o Espírito não é apenas algo divino ou semelhante a Deus, que dele emana. Não é Espécie de ação distinta. um tipo de presente que se possa destacar de si mesmo. Pois no Espírito Santo, Deus mesmo Deus faz. E nos dá o Espírito Santo. não nos dá nada menos do que a si mesmo. E quando a gente começa A andar com o Espírito de que ele é uma pessoa, de que ele é Deus, então a gente precisa dar a honra que é devida a ele e, consequentemente, a gente começa a mover nesses atos que o próprio Espírito Santo. que eu queria falar com vocês, que é sobre os dons e o dom Do Espírito. e o fruto do Espírito, ele vem antes dos dons, porque o caráter ele precisa vir antes do mover De Deus. Em Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é algo que O cristão deve produzir. quando a gente Nos tornamos cristãos. não necessariamente da noite para o dia, tu vai aceitar Jesus, Vou acordar uma pessoa. Isso é de forma comigo, eu tenho certeza também que foi assim com você. Então, existem estágios. E a primeira coisa a gente precisa é entender que o Espírito começa a trabalhar em nós é o fruto do Espírito. E
é uma pergunta que eu tenho feito para mim. Realmente estou sendo Uma pessoa paciente, uma pessoa alegre, porque a gente tem uma desculpa de que não, cara, eu sou estourado assim mesmo e tá tudo bem, esse é o meu jeito. não, sou triste assim mesmo, então Me deixa aqui no meu canto. Então, a gente precisa entender que o cristão, ele precisa produzir. E quanto mais ele anda em maturidade, ele precisa começar a fluir no fruto do Espírito. E ele precisa tirar dentro dele algumas coisas que acabam travando ele, que é o que eu acabei de falar. não, cara, não mexe com conceitos. E quando a gente começa A gente tende a bater o pé e falar, cara, é assim comigo mesmo, então eu não preciso mudar. E a gente precisa lembrar que o fruto do Espírito, que o fruto é do Espírito, então a gente não pode tentar, com nossas próprias forças, mostrar melhorias, mostrar precisa ser o Espírito Santo. Então o fruto, ele é do Espírito, ele não é seu. Então a gente precisa pedir para o Espírito Santo para que ele nos ajude nessa caminhada. Senhor, eu preciso ser mais paciente. Senhor, eu preciso amar mais as pessoas, Deus. Eu preciso ser mais alegre, eu preciso ser mais fiel com as minhas amizades, eu preciso ser mais fiel com as pessoas. Então o fruto, ele é do Espírito, ele não é Então tu não tem que pegar as coisas com a força do teu próprio braço. Você precisa realmente pedir pro Senhor, me ajuda, nessa situação. E como é que ele vai te ajudar? colocando situações Para tu ter paciência, para tu ter um pouquinho de calma, então de que o fruto não é nosso, o fruto ele é do Espírito Santo. Nós como cristãos precisamos para uma sociedade perdida, de seus erros e delitos. não seja um cristão com um péssimo testemunho, né? Então, eu te convido nessa noite para que você realmente Entenda, cara, eu sou no meu trabalho, na minha escola, porque que é fácil, a gente tá no nosso grupo de amigos, mas no nosso trabalho, na tua faculdade e em outros momentos. é que a gente Nesse momento, cara, não interessa se tu o cara ele é curado, dá um mau testemunho, ele vai olhar para você e falar, cara, se for para ser crente igual esse cara aqui, eu não quero. com caráter, para depois você vir com os dons, é o que a gente vai falar agora. Porque quando você realmente está com caráter alinhado com o Senhor, você começa de forma espontânea a fluir nos dons do Espírito Santo, com responsabilidade. 1 Coríntios 12, 1 a 11 diz: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês São ignorantes. de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas é o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua a cada um está visando um bem comum pelo Espírito. Um é dado a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, e pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, individualmente,
a cada um conforme quer. Então, ele dá como Não adianta a gente cara, eu gosto muito de dom de cura, então Deus vai me dar, eu vou fluir em dons de cura ou profecia, mas ele dá a cada um como ele quer, na vontade dele. Então, e para o bem comum, né? Você não vai orar para você realmente receber os dons do Espírito Santo, para você orar por você mesmo e se curar, né? Você é basicamente para o bem comum. Então, todos os dons do Espírito é para a edificação da igreja. E eu queria falar sobre alguns dons. O primeiro é palavras de conhecimento. Palavra de conhecimento é um dom do Espírito Santo. É a habilidade de você receber pelo Espírito Santo revelações e informações sobre a vida de uma pessoa, às quais você naturalmente não teria acesso. Informações do passado e presente. Nunca do futuro. Aí já entra nas profecias, né? O exemplo é a mulher samaritana, João 4,15, que diz: a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Jesus disse-lhe: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, a mulher disse. Vejo que você é profeta. Lá no verso 29 vai dizer: venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. E eu vejo que Jesus não falou isso para envergonhar ela, mas para realmente mostrar valor, porque naquela época as mulheres não eram valorizadas. E eu li um pouco sobre, e eu vi que os homens pediam muitos divórcios, e ela já estava no 5º casamento. Então, a palavra de conhecimento, o Senhor foi no passado e veio para o futuro. O homem que você está hoje não é seu marido. E realmente o Senhor traz edificação sobre ela. No verso 29 ela fala: venham ver o homem que me disse tudo aquilo que eu tenho feito. Então, o Senhor revela o coração das pessoas não para envergonhar. Por isso que o fruto do Espírito ele tem que vir antes dos dons. Porque os dons sem responsabilidade, cara, a gente já vê como que vai a igreja brasileira. Tipo assim, tem lugar aí que é bizarro. Então a gente precisa ter essa responsabilidade e agir com responsabilidade para trazer edificação sobre as pessoas. E um momento interessante foi que a gente fez o desafio da Tamo Junto naquele dia que a gente foi. A galera passou uma raiva do caramba lá no Casa Grill. E a gente falou, cara, vamos entregar algumas palavras e tal, de conhecimento. E, cara, tava um caos. Atendimento, assim, caótico. A mulher vinha, entregava o lanche, não era esse lanche errado, aí voltava. E voltava. E a atleta pediu pra tirar não sei o quê. E voltava de novo. E, tipo assim, e quando a gente foi entregar, a Ruth já tinha entregado uma palavra para ela antes, um pouquinho. E quando eu cheguei também para entregar uma palavra para ela, o pessoal também orou por ela, o Senhor me entregou algo sobre o dia dela, né? Falei, cara, o Senhor, eu orei por você agora ali, junto com o pessoal, e o Senhor me mostrou que os dias ruins, eles acontecem. E ela parou assim, olhou para mim, aí começou a chorar, e falou, esse dia é um dos piores dias que eu já tive. Realmente eu não sei o que está acontecendo. Desde cedo, cara, esse dia tá péssimo. E naquele momento, o intuito não é você só revelar algo da parte do Senhor sobre aquela pessoa, mas é você fazer com que aquela pessoa, no meio daquela muvuca inteira que estava tudo dando errado, ela parar e entender, cara, Deus está olhando para mim nesse momento
Então, a palavra de conhecimento, ele traz esse senso cara, eu sou visto pelo Senhor. Quantas vezes eu, na oração, já recebi palavras assim que meu dia estava mal pra caramba e alguém vinha, me entregava uma palavra de conhecimento, eu não sabia nem, às vezes, se aquilo ia fazer sentido para mim ou não, mas fazia total sentido para mim, para o meu dia. E querendo ou não, a gente, quando recebe essas palavras, é óbvio que aquela palavra não é um determinante na tua vida. Eu ouvi isso aqui, ponto final, não tem mais discussão. Mas é aquilo que o Senhor já falou contigo no teu secreto. Então, a gente fala aqui é meio como se fosse um instante. Então, você vai colocando as palavras que o Senhor já te entregou no teu secreto, Ele falou diretamente contigo. E quando você vê alguém te entregando uma palavra, você fala, cara, isso aqui faz sentido para mim, porque o Senhor já me falou isso aqui várias vezes. Então, a palavra de conhecimento tem esse poder, e a nossa igreja já foi muito abençoada, eu já fui muito abençoado com palavra de conhecimento, né? Então, é algo que realmente faz toda a diferença. Dons de cura também, que é um dos atributos do Espírito, é a manifestação do amor de Deus e faz parte da grande comissão. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Você colocará a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Essa semana na célula a gente estava conversando sobre o testemunho, o Rogério sempre pergunta, né, no começo da célula, alguém tem algum testemunho? Enfim, e quando Deus age é muito legal porque isso fica na memória das pessoas. E a mãe do Gaspar, ela falou que algumas coisas que marcaram ela foi a Cris. A Cris, ela tinha pedra na vesícula e a gente orou por ela lá na célula do Big, no comecinho. E a mãe dela falou que ela esmurrava a parede de dor, ia para a UPA e depois voltava. E ela disse que era frequente assim. Ela disse que esmurrava a parede de dor. E quando a gente orou por ela estava com a cirurgia marcada, quando a gente orou por ela na célula, beleza, a gente orou por ela. Depois daquele dia, nunca mais a Cris sentiu nenhum tipo de dor. E eu sempre olho para isso e falo, cara, realmente o Senhor marca as pessoas. E a mãe do Gaspar falando isso na célula, foi retrasada, se eu não estiver enganado, me marcou bastante, porque quando o Espírito Santo age, isso realmente fica marcado nas pessoas, em relação ao agir de Deus. Então a gente precisa ter essa consciência, porque, cara, quem tem experiências com Deus jamais vai ser refém a quem só tem argumentos. Então, tem uma passagem que eu gosto bastante, que é João 9, do 1 ao 6, que diz: ao passar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou com terra com saliva e aplicou nos olhos daquele homem. E esse trecho me marca bastante porque depois que esse cego de nascença ele é curado, os fariseus vão interrogar o cara, né? Como eles sempre fazem. Mas quem te curou? O nome de quem te curou? E o mais engraçado é que chega o momento do interrogatório, ele chama também os pais dele, e ele meio que fala assim, cara, eu não sei quem ele é, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Então, isso é um marco, porque você vai falar o quê quando há sinais? Quando há milagres e maravilhas? Então, nós, como cristãos, é óbvio, a gente precisa andar balizado na palavra, porque a gente é uma igreja bíblica influente, mas também é uma igreja sobrenatural. Então, a gente precisa nos desafiar para que a gente possa realmente andar de acordo com a totalidade da Bíblia. A Joyce Meyer diz que os dons de cura, eles operam junto com os dons da fé. Embora todos os crentes sejam encorajados a orar uns pelos outros e pelas enfermidades. Então, ela vincula o dom de orar por cura também com o dom da fé, para você ter essa coragem de ir lá e orar pela essa pessoa. E a gente precisa ter esse senso, porque a gente precisa ter avanços, né, para que a nossa fé seja edificada.
E eu sempre, quando a Maria está com dor de cabeça, eu oro pela dor de cabeça dela. Pela dor de cabeça dela não, para que saia a dor de cabeça, oro por ela. E a gente precisa realmente viver esse estilo de vida, a gente precisa amar as pessoas, a gente precisa ser ousado. E eu tenho me perguntado, se realmente eu não dei uma estagnada, não porque para a gente ficar correndo atrás de testemunho, mas às vezes parece que a gente não acredita naquilo que a gente lê, às vezes parece que a gente não acredita naquilo que o Senhor fez com a gente. Eu até estava conversando com os meninos e falando para ele que às vezes a gente, não, cara, eu não vou nem chamar meu amigo para vir à igreja porque esse aqui já não tem mais jeito não, esse aqui já era. E ao mesmo tempo que eu falo isso, eu estou anulando aquilo que o Senhor fez comigo, porque eu sou um testemunho vivo disso, e você também é um testemunho vivo disso. Então, quando a gente deixa de viver a totalidade, a gente está anulando. Então, o meu convite nessa noite é para que você realmente comece a se desafiar essa semana, sabe? Cara, uma dor de cabeça, ou uma palavra de conhecimento, e eu sempre vou com medo. Eu estava na faculdade, aí eu sentei nos banquinhos do IF, quando você entra assim do lado direito, perto da biblioteca tem uns banquinhos. E eu sentei lá e sentou uma menina assim do meu lado, né? Eu estava com a namorada dela lá, parece. E ela sentou do meu lado e daí eu, do nada assim, eu estava de boa, estava comendo lá e veio uma palavra assim, tristeza na minha mente, né? Eu falei, cara, eu não estou pensando nisso. Em nenhum momento eu pensei nisso. Eu estou muito preocupado com a atividade que eu tenho que fazer. Então, esse tipo de pensamento não viria na minha mente. E eu, com muito medo mesmo, assim, perguntei para ela se ela estava triste ou se tinha algo do tipo e tal. Ela perguntou por quê. E eu falei, cara, não sei, estava aqui e veio isso na minha cabeça. E eu falei para ela que o Senhor via ela como uma pessoa alegre. E ela estava meio para baixo naquele dia, e eu vi ela mudando de semblante. E o intuito é para que as pessoas realmente se sintam acolhidas pelo Senhor. E isso, de certa forma, edifica a minha fé, porque isso me estica em Deus, E cada vez mais que eu me relaciono com o Senhor, que eu estou andando com o Espírito Santo, que eu entendo que Ele é Deus, que eu entendo que Ele é uma pessoa, eu peço realmente para que Ele possa me guiar, para que eu possa desfrutar da totalidade do amor de Deus e viver realmente um evangelho que seja empolgante. Amém? Já estamos terminando já. E profecia aponta para o futuro. Direciona a igreja. Você ouve o coração de Deus sobre algo que vai acontecer. E a profecia requer muita responsabilidade, entendimento e clareza bíblica. Porque tem muita gente que vive, às vezes, norteado por profecia, né? Você vai casar com tal pessoa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E acaba que a gente se frustra e coloca a culpa em Deus. E então a gente precisa ter realmente clareza e ter responsabilidade. 1 Coríntios 14:1 diz, sigam o caminho do amor, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Mas em Romanos 12:6 diz, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profecia, use na proporção da sua fé. E a gente não deve desprezar as profecias. Por mais que a gente às vezes tenha experiências ruins, a gente precisa ter um entendimento que a profecia é importante. Em Tessalonicenses 5:20 diz, não trate com desprezo as profecias, mas ponham à prova as coisas e fiquem com o que é bom. Então é aquilo que eu falei, alguém te liberou uma profecia, algo do tipo, você vai pegar o conjunto da obra e ficar com o que é bom. O Senhor já falou comigo em outro momento. Então a gente não pode pegar isso como via de regra sobre a nossa vida. A gente precisa entender a importância dos dons, mas a gente precisa também entender aquilo que o Senhor já falou conosco no secreto, porque mais importante do que os dons é a santidade, porque a palavra fala que
sem santidade ninguém verá a Deus. E um grande questionamento que a gente é o último ponto, que é como que a gente faz para que a gente possa nos mover nos dons. A gente vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo na igreja. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele se manifestava através de, eu vou usar 3 exemplos, que são os reis, Davi, Salomão, os profetas, Moisés, Eliseu, Jeremias, e os sacerdotes, Arão. Mas ele era como visitações. Então, em Salmo 51, 11 diz: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Isso é Davi falando. Então, o governo de Deus no Antigo Testamento era debaixo dessas 3 pessoas. Então, sempre que você for ler o Antigo Testamento, você vai ver essas 3 pessoas, esses 3 tipos de pessoas, de grupo de pessoas, norteando o povo em que caminho deveriam seguir. E já no Novo Testamento, a gente começa a ver algo diferente. O Senhor pega 12 jovens comuns, como eu e você, e começa a mudar o mundo daquela época. João Batista diz que ele batizava para o arrependimento, mas viria alguém que iria batizar com o Espírito e com fogo. Em Lucas 24 diz: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, esse é o ponto crucial no Novo Testamento, em que, como se a obra de Cristo terminasse ali e o Espírito Santo fosse dar continuidade. E ele pede para que eles esperassem. Então, antes da grande comissão, vem realmente um enchimento do Espírito Santo. E às vezes a gente tenta por diversas vezes sair para tentar buscar pessoas para Cristo. A gente às vezes tenta fluir nos dons, mas muitas vezes, ao invés da gente sair, a gente precisa entrar para o nosso secreto, a gente precisa ter tempo com o Senhor, para que a gente realmente possa, de forma efetiva, caminhar de acordo com aquilo que o Senhor quer. E em Atos 2, do 1 a 4, diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa da qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, e se depararam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quando entendemos que Jesus, em sua humanidade, fez o impossível pelo Espírito, isso muda a nossa percepção. Jesus é ungido e logo após a gente começa a ver as ondas de milagres. E a gente, às vezes, tem uma percepção de olhar para Jesus e ver tudo aquilo que ele fez e somente aplaudir e falar: não, cara, isso é para Jesus. Mas quando a gente começa a entender que tudo aquilo que Jesus fez foi numa percepção humana do Espírito levar ele para o deserto e posteriormente ele começar a fluir nos dons, a gente começa a mudar a nossa percepção. Porque sim, Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas tudo que ele fez foi debaixo do poder do Espírito. Então a gente começa a ter esse entendimento de que, cara, beleza, Jesus fez, mas eu também, através do Espírito Santo, eu posso fazer. Então a gente precisa ter essa percepção. Em Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Queria que você ficasse em pé nesse momento para a gente encerrar. Queria convidar o louvor aqui.
O intuito nessa noite é para que a gente tenha uma compreensão melhor da pessoa do Espírito Santo. Sei que talvez você veio aqui para hoje para se divertir um pouco, conversar com os teus amigos, comer um milho ali daqui a pouco. Mas eu sei que existe mais da presença de Deus nessa noite. Para que realmente a gente saia dessa noite aqui entendendo de, cara, quando eu estou lá no meu quarto sozinho, na verdade eu não estou sozinho. Quando eu estou lá no meu trabalho, sozinho, na verdade eu não estou sozinho. Quando surge aquela situação que não é tão legal, você sabe que o Espírito Santo está ali. Que a gente possa não entristecer o Espírito Santo. Que a gente possa desejar os dons, mas com fruto em primeiro lugar.